Em um recente discurso, o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, proferiu uma frase que ecoa como sintoma de uma profunda e perigosa patologia cultural brasileira. Abre aspas. Se o Trump conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião no presidente, ele não ficaria provocando a gente. Fecha aspas. A declaração, confusa e louca como sempre, foi recebida com aplausos por uma parcela da audiência e revela não apenas uma estarrecedora autoimagem, mas também a persistência de um dos mais lamentáveis traços da sociedade brasileira, a idolatria de grandes bandidos e a romantização de suas trajetórias de violência, como a gente vê também no cinema, na literatura, no teatro, na TV e na música. Longe de ser o herói popular que a esquerda brasileira se esforçou ao longo de décadas para construir, para edificar, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, foi um dos mais cruéis e sádicos criminosos da história do Brasil, se não o pior de todos. Sua trajetória, que aterrorizou o sertão nordestino por quase 2 décadas, é um registro da brutalidade, psicopatia e sadismo desse homem. Documentos históricos e relatos de testemunhas pintam um retrato assustador de um homem que sentia prazer em infligir dor e sofrimento, cujas vítimas preferenciais não eram coronéis, mas os pobres e miseráveis sertanejos. As atrocidades de Lampião e seu bando são vastas e bem documentadas. Segundo relatos da época, ele foi responsável por mais de 1.000 assassinatos, incendiou cerca de 500 propriedades e matou mais de 5.000 cabeças de gado. Sua crueldade não conhecia limites e se manifestava em formas particularmente sádicas. Torturava suas vítimas das maneiras mais vis, como, por exemplo, obrigar uma idosa a dançar abraçada a um pé de mandacaru até a morte, castrar um ator durante a execução de uma peça teatral e obrigá-lo a refazer a cena esvaindo-se em sangue e exigindo a sua voz mais fina, ou forçar um dos seus próprios homens a comer 1 quilo inteiro de sal até a morte. Esses não eram atos isolados de violência, mas expressões deliberadas de uma sociopatia que encontrava satisfação plena no sofrimento alheio. A escala dos crimes de Lampião é impressionante em sua amplitude. Além dos assassinatos e das destruições de propriedades, documentos históricos também registram que ele representou enorme devastação econômica e sistemática das comunidades rurais já empobrecidas pela seca e ausência do Estado. Lampião não era um revolucionário que buscava transformar estruturas sociais. Nunca o foi, nunca seria. Era um predador que saqueava sistematicamente os pequenos e médios produtores rurais, acumulando riqueza através do terror. Durante seus 16 anos de atuação direta no cangaço, o bando dilapidou impiedosamente os sertanejos, roubando tudo de valor e deixando famílias inteiras na mais absoluta miséria. O tratamento dispensado às mulheres era particularmente bestial e revelador da verdadeira natureza de Lampião. Documentos históricos idôneos registram que ele foi responsável pelo estupro de mais de centenas ou talvez milhares de mulheres, uma cifra que representa apenas a ponta do iceberg de uma violência sexual sistêmica. Lampião e seus cangaceiros estupravam sistematicamente, muitas vezes na frente de pais e maridos e irmãos, e havia particular prazer em brutalizar mulheres nessas circunstâncias. A prática do estupro coletivo, conhecida como gera, era comum entre o bando, funcionando como um mecanismo de dominação e terror contra as comunidades. E, quando as hemorragias começavam, estancavam-nas com cabos de facão passados na areia quente para que assim prosseguisse no ato de horror misógino extremo. Sim, as mais vulneráveis pessoas, as mais vulneráveis vítimas de Lampião eram indiscutivelmente as crianças. Meninas eram sequestradas e estupradas como Dadá, que se tornou esposa de Corisco aos 12 anos de idade, por exemplo, ou uma menina cega de apenas 10 anos, estuprada por Zé Baiano, um cangaceiro do bando, na frente do próprio pai. Há ainda a história de Sérgia, uma criança raptada como vingança, que foi violentamente estuprada por Corisco e sofreu hemorragia e infecção por gonorreia em consequência disso.
As mulheres do bando eram tratadas então como propriedade, podendo ser trocadas entre os homens e abandonadas à própria sorte, caso o seu dono morresse, como se fossem animais descartáveis. E tem muita feminista que defende Lampião e seu bando, né? Bom, o mito do bandido social, do Robin Hood do sertão, foi uma construção ideológica iniciada nos anos 30 do século passado por ninguém menos que Luiz Carlos Prestes, esse mesmo, do Partido Comunista do Brasil. Aliás, nem poderia ser diferente, né? Por que será que isso não me espanta? Só que esse mito não resiste à análise dos fatos históricos. Para que vocês tenham uma ideia, até mesmo o historiador marxista britânico, um dos maiores intelectuais do século XX, Eric Hobsbawm, falecido em 2012, um entusiasta, inclusive, da tese do banditismo social, rechaçou ele próprio a figura de Lampião, afirmando que, aspas, causar terror e ser impiedoso é um atributo mais importante para Lampião do que ser amigo dos pobres, fecha aspas. Essa constatação de um intelectual, vinda sobretudo de um intelectual de esquerda, é particularmente significativa, pois demonstra que nem mesmo aqueles inclinados a romantizar o banditismo conseguem sustentar a narrativa heróica de Lampião diante dos fatos. Lampião não era um revolucionário, nunca foi. Era um parasita que servia aos interesses dos coronéis, compartilhando com eles os lucros da exploração dos pobres. Ele funcionava como um miliciano de aluguel, um mercenário a serviço da manutenção do poder político dos latifundiários através da violência e do terror. É isso, simples assim. A caracterização de Lampião como psicopata é amplamente sustentada pela documentação histórica. Ele era racista, misógino ao extremo e pedófilo. Relatos indicam que Lampião recusara servir na polícia porque havia policiais negros e revelava aí uma profunda aversão racial expressamente. Católico, dizia-se ele, jamais depositava moedas aos pés das imagens de São Benedito sob o argumento de que onde já se viu um santo preto. Muito embora tivesse ele próprio a pele escura, exigia ser citado em jornais e em literatura de cordel, encomendados por ele mesmo ou por coronéis a fim de bajulá-lo, como sendo um homem com a pele bronze. Lampião e sua companheira Maria Bonita, e que de bonita nunca teve nada, também eram vaidosos, porém extravagantes e de profundo mau gosto. Por meio de coronéis, ambos encomendavam tecidos, adereços, vestimentas, pedras que usavam desordenadamente e que os deixavam caricatos e ridículos, mais ou menos como uma certa primeira-dama atual de um país aqui da América Latina. Esses não eram desvios ocasionais de comportamento, mas sim traços constitutivos de uma personalidade criminosa. Lampião era um monstro, tornou-se um monstro, símbolo de todas as monstruosidades possíveis, escreveu Graciliano Ramos em Vidas Secas. A fala, então, do presidente Lula, ao se comparar a tal figura, é de uma gravidade ímpar. E ela normaliza a violência e a crueldade e flerta perigosamente com a ideia de que a sanguinidade de um bandido é um atributo desejável em um líder. A plateia que aplaude tal declaração demonstra uma assustadora, perigosíssima inversão de valores, onde a figura do criminoso é exaltada em detrimento de suas incontestáveis vítimas. Ao evocar Lampião como um símbolo de força, Lula não apenas insulta a memória das vítimas do cangaço, mas também legitima a violência como ferramenta política. Essa bandidolatria não é um fenômeno novo na cultura brasileira, como eu já disse, mas a sua manifestação no discurso de um chefe de Estado é um sinal alarmante da degradação do debate público e da erosão dos valores civilizacionais. A romantização de figuras como Lampião representa uma inversão perversa na história, onde o criminoso sádico é transformado em herói popular, enquanto as suas vítimas são esquecidas ou minimizadas. No Nordeste brasileiro, principalmente, eu fico estarrecido quando eu vou a restaurantes típicos, por exemplo, e me deparo com aqueles totens horrorosos do casal Lampião e Maria Bonita, nos quais a turistada coloca o rosto no buraco e faz aquelas fotos bregas, como se fosse lindo ser um cangaceiro assassino. Olha, gente,
Eu não me deparo com nenhum totem de Adolf Hitler quando eu vou à Alemanha, ou de Mussolini quando eu estou na Itália, ou do Jeffrey Epstein lá nos Estados Unidos. Isso não existe. A esquerda brasileira, em particular, tem sido responsável pela construção dessa narrativa falsa através de obras de ficção, enredos de carnaval e reinterpretações históricas que distorcem os fatos em nome de uma ideologia que confunde banditismo com justiça social, que são coisas completamente diferentes. Em um país que ainda luta para consolidar a sua democracia, aliás, com muita dificuldade, e superar um histórico de violência e autoritarismo, a romantização de figuras como Lampião é um veneno que corrói as bases da sociedade. A comparação feita pelo presidente Lula não pode ser vista como uma simples bravata ou uma figura de linguagem. É um sintoma de uma doença moral que precisa ser diagnosticada e combatida com veemência todos os dias. A sanguinidade de Lampião pertence ao passado de horror do Brasil e não ao presente ou futuro da sua liderança política. Quando um presidente se compara a um dos maiores criminosos da história nacional, se não o maior, não está fazendo uma brincadeira, está revelando uma verdade incômoda sobre a sua própria autoimagem e sobre a patologia cultural que o sustenta. Sociedade brasileira precisa, sim, enfrentar essa realidade com clareza. Lampião foi um criminoso sádico, psicopata, covarde, um ladrão, assassino, estuprador serial que causou sofrimento incalculável a milhares de pessoas. Suas vítimas, em sua maioria pobres e indefesos, merecem ter sua dignidade restaurada e a sua memória honrada. A idolatria de tal figura não é um ato de rebeldia ou de solidariedade com os oprimidos. É uma traição às vítimas e um insulto à própria noção de justiça e uma violação brutal à narrativa verdadeira do que foi a história brasileira. O Brasil só poderá avançar quando conseguir abandonar essa perigosa tendência de elevar criminosos ao status de herói e, em seu lugar, construir uma narrativa histórica que honre aqueles que sofreram sob a tirania de homens como Lampião.